Não precisam de fazer sentido. Tudo que você precisa é acreditar. É só acreditar. Amém. Vamos ver Ruth, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Vamos hoje falar da bênção de permanecer na presença de Deus. A bênção por permanecer na presença de Deus. A bênção por permanecer na presença de Deus. Existe uma bênção que alcança os crentes quando os crentes permanecem em Deus. Ruth 1:1 diz assim a escritura: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. 5. E morreram também ambos. Os dois. Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Oh, louvor pode sentar. Amém. Fala bem forte, Senhor. Aleluia. Amém. Diz assim a escritura que havia um homem chamado Elimeleque. Elimeleque significa
o meu Deus é rei. Elimeleki salongerambo kuti mulungu wanga ndi mtongi. Havia um homem que carregava o nome de Deus. Akalimamo na mbuzi akakwata mzime mulungu. Elimeleki. Todas as vezes que as pessoas chamavam a ele, eles proclamavam que o meu Deus é rei. O Deus daquele homem era rei. É o que era proclamado. O meu Deus é rei. A Bíblia diz que houve um tempo de fome em Israel, em que a comida começou a ficar muito difícil. Elimeleki vivia em Belém. Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Ou seja, era um lugar que havia muita comida. E Judá significa terra do louvor. Este homem, Elimeleki, vivia em uma terra santa, que era Israel. Estava em Judá, que era um lugar do louvor, um lugar em que a adoração constante subia a Deus. E não só, este homem vivia em Judá, em Belém. Belém era um lugar que havia muita comida, era a terra do pão. E a Bíblia procura frisar esse detalhe. No versículo 2, em que diz que eles eram efrateus, de Belém de Judá. Efrata também significa uma terra frutífera. Ou seja, eles viviam numa terra frutífera. Viviam numa terra que era muito produtiva. Viviam numa terra que alimentava as outras terras. E viviam num lugar de louvor. A Bíblia põe isso e repete 2 vezes. E aonde eles viviam era um lugar onde Deus visitava constantemente. Era um lugar onde louvores eram oferecidos ao nome do Senhor. A Escritura diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Em Judá era onde Deus habitava. Não é por acaso que Judá era terra do louvor. Era ali onde a presença de Deus estava. Mas escuta uma coisa só. No lugar onde Deus habitava, num lugar onde havia muita prosperidade, que era Belém. Olha só, onde existe a presença de Deus, coisas começam a fluir. Existe um progresso. Existe sustento. É por isso que a Bíblia fala do lugar onde Elimeleki vivia. O nome Elimeleki fazia sentido. Porque todo mundo que lhe saudava dizia: Deus é o rei daquele homem. Porque havia louvor na vida daquele homem. Havia sustento. Havia pão. Ele vivia na casa do pão. Ele era Efrata. Ou seja, era um lugar frutífero. Mas uma coisa aconteceu. A fome chegou na terra de muita comida. A fome visitou aquele lugar popular, onde era chamado de terra de comida ou casa do pão. Começou a haver fome. Escuta só. Há momentos
em que a fé é provada. kuti kukhulupirira iyo kusaonetsetsa. Eu disse aqui no princípio, Ndalolapo pakutoma. durante este mês, Pakati pa mwezi uno, que o Espírito Santo te conceda a graça Mzimu akuja na kupasa kumhombi. de você não andar segundo o que você vê Ukandipanga katika ulipinaonewe. com os teus olhos físicos, Na mashoka munyama. mas andar com os olhos da fé. Upande ya maso kukhulupirira. Quando a fome visitou a casa do pão, Njala pinenda ukaonapo nyumba ya mkati. algo tremendo aqui que eu vou explicar para você. Kinga cha kumposta hapa ninafuneni. Quando a fome visitou a casa do pão, Njala pinda pionapo aquele homem começou a esquecer a fé. Mama unataka kuwa Começou a esquecer o nome que ele carregava. lazima ikakwate. Muita gente permaneceu na terra do louvor. Ando asinja karikinambo panzinga. Mas Elimelec decidiu abandonar a terra do louvor. Elimeleka disipini kubuka panyi. Ele vivia em Judá. Akaishi Judá. Ele decidiu largar a terra do louvor. Asiapo mputu ya Ele kuiba. começou a ouvir que em Moabe, Hata unakuja kuti Moabi. Moabi. havia comida. Unaenda kuja. A palavra Moabe Fala Moabi. significa desejo. Usalongerapo kufuna. Quando a aflição chegou em Israel, Nyato anafika kwa Israeli. estava lá o desejo do inimigo lá presente. Kufunapo kwa kuikwa Porque Moabe Tangu era Moabi. terra inimiga do povo de Deus. Ikale mbuga ya kona verana. Deus proibiu que os filhos de Israel se misturassem com os moabitas. Mungu akondesa kuti ana Israeli apatane. Mas quando a aflição chegou, Nyato pinafika. Elimelec Elimeleki. esqueceu que Deus era o rei. Aduala kuti Mungu akanitonga. Elimelec abandonou a casa do pão. Assim a nyumba. Elimelec abandonou a terra do louvor. Asiapo nyumba ya E ele foi guiado com o desejo de Moabita. Pia toezwapo na kufuna kwa Moabi. Quando a aflição chega, Nyato inafika. sempre o inimigo aparece para tentar você. Nyama wasabela para kuyeseli uwe. Quando o Satanás tentou a Jesus, Satani pida yesele Yesu. ele veio no momento em que Jesus teve fome Akwera pansi kuti Yesu akali na njala. e pegou uma pedra. Mapata mkati. Disse assim: Malonga tepa. se tu és filho de Deus, Para yulu mwana Mungu. transforma essa pedra em pão. Kinja mwalo oshi kulikasi. Wait. Quero dizer uma coisa básica. Quando ele diz transforma esta pedra em pão, Pila longe kuti kinja mwalo oshi não estava muito preocupado com a fome de Jesus. Ne akasanyika na Porque njala disse: se Yesu. tu és filho de Kala Deus. iwe ndio mwana Mungu. O diabo não estava preocupado com o pão. Japo ne akasanyika Estava na preocupado com a fé que Jesus tinha. Será que a fome faria Jesus esquecer que ele é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, desobedeça a Deus então. Ele pediu. Jesus permaneceu onde? Na palavra. É a mesma coisa que ele fez com Elimelec. Elimelec ouviu dizer que na terra do desejo havia muita comida. E ele foi testado para descobrir, será que Deus é o teu rei mesmo ou não? Escuta só, é o que o diabo sempre fez desde o princípio. Ele fez com Jesus. Ele fará consigo. Será que você acredita que você foi salvo? Que você foi perdoado? Que você foi liberto? Haverão circunstâncias que vão tentar a tua fé. O desejo, a tentação estarão mesmo diante de você para provar se a tua fé é firme. Elimelec cedeu. Há muitos que permaneceram. Quando a circunstância, quando a adversidade veio sobre a terra do louvor, alguns escolheram permanecer. Alguns escolheram
permanecer. Anango asangulamo. Porque todo aquele que é portador da promessa de Deus, Onseno yakala kupata. ele não se guia muito com o que está vendo. Yinga mipapismo na pila Ele wani. diz: se Deus disse que eu vou ter, Nkamungu mesmo que as circunstâncias ao meu redor digam que não é verdade, eu vou permanecer in the presence of the Lord, porque eu sei de que Deus falou. Deus vai provar a tua fé. Deus vai provar a tua resistência. Para entender se é que você percebeu tudo que você foi dito. As dificuldades não vêm para destruir você, vêm para engrandecer você. Quando a dificuldade chega, agarre com duas mãos a promessa de Deus. Algumas vezes Deus diz que você está curado, mas depois dele falar consigo, parece que a dor tende a aumentar. Segure bem a tua confissão. Ainda que o meu pé continue a doer, mas o Altíssimo não pode mentir. Ele disse que eu estou curado. Então eu estou curado. Não tenha dúvida da palavra da boca de Deus. Não tenha dúvida da palavra do profeta. Ele foi dito para mim. Há de se cumprir com certeza em nome de Jesus. Alguém levanta a sua mão para o alto. A palavra que foi dita ao meu favor, ela vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Receba a tua porção em nome de Jesus. Receba a tua porção em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Escute só. Quando Deus visitou a Abraão, Deus disse a Abraão: Abraão, você será pai de muitos. Abraão, sai do seu quarto agora. Vá para fora de casa. Olhe para os seus. Conte o número de estrelas. Abraão começou a contar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Ele acabou se perdendo. O número era incontável. Deus disse para ele: Abraão, assim serão os teus filhos. Escuta só. A esposa ouviu aquela palavra também. Se passou 1 ano, se passou 2 anos, se passou 3 anos, a esposa começou a duvidar da pergunta. O que acontece com muita gente? A Bíblia no livro de Títulos diz que Deus não pode mentir. Sabe o que aconteceu com Elias? Quando veio um terremoto, Elias pensou que ia ouvir a voz de Deus, mas não ouviu. Soprou um grande vento, pensou que ia ouvir a voz de Deus, mas não ouviu. Houve um grande fogo, mas não ouviu. Houve um silêncio. No momento que ele menos esperava, quando não havia possibilidade, Deus começou a agir. Amados, há momentos em que você fica na expectativa. É agora que vai acontecer. Deus sempre vai surpreender você. A forma que Deus age está muito além da tua imaginação. Uma coisa eu sei: se Ele falou, e Ele fala neste altar, e Ele fala neste lugar, a palavra há de se cumprir com certeza em nome de Jesus. Aleluia. A graça é forte neste lugar. A graça é super abundante aqui. Aleluia. Diz assim a palavra: que Abraão foi levado tempo.
apatanzizi Até o ponto em que quando Sara ouviu até kuti Sara pidave Deus falando da promessa do filho, Mungu balonga pachidumiri cha mwana ela riu-se. iyaseka Isso nunca vai acontecer. Aí, Porque eu já sou idosa. O meu útero já amorteceu. Abraão já é extremamente idoso. Não é possível. Deus disse, é agora que eu quero fazer. Você nunca mais duvide. Porque Deus espera um momento para ele agir. É que você nunca vai duvidar que foi ele quem fez. Porque alguns, depois que Deus agir, ainda continuam a dúvida. Será que foi Deus mesmo? Não aconteceu. Eu acho que aconteceu porque tinha que acontecer. Deus quer deixar a marca dele na tua vida. A bênção por permanecer na presença de Deus. Elimelec era alguém que não era muito alinhado com a palavra na fala. Porque o pai dele lhe deu um nome de Deus. Deus é o meu rei. A Bíblia diz que Elimelec nomeou os filhos como Malom, que significa doença, Quilion, que significa ruína. Como é que alguém que é de Deus pode declarar palavras negativas sobre os seus frutos? Vamos deeper para você poder entender. Os frutos que Elimelec produziu, ele não confessou nomes de Deus lá. Ele confessou nomes de destruição. Confessou nomes de doença. Escuta só. É preciso que você comece a nomear os teus frutos. Quando Deus te diz que você é frutífero, que você é abençoado, enquanto você anda, enquanto você ora, comece a declarar: a minha casa é abençoada, eu sou uma bênção. Elimelec viu a situação em que ele vivia e começou a mudar os nomes. O poder da bênção e da maldição estão em tua língua. Tenha muito cuidado com o que você fala e declara. Não diga depois de Deus te abençoar. Não diga que eu não tenho sorte. Confesse o contrário. Há muitos que não estão ainda entendendo. Depois de você ter um encontro com Deus, comece a mudar as coisas que você deu o nome da tua vida. Comece a trocar as coisas que você declarou morte e destruição. Enquanto você pode mudar. Aleluia. Quando Deus fala contigo, mude a tua confissão. Comece a confessar vida. Comece a confessar grandeza. Mas muitos precisam entender a fé desta manhã. Há muitos que recebem a bênção do Senhor, recebem o toque do homem de Deus, mas quando voltam às suas vidas cotidianas, logo acontece um problema, elas continuam a confessar problemas. Creia no poder da pregação. A pregação veio para falar consigo, mudar a tua história e mudar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Escuta só. Elimelec cometeu um erro. Ele sai da terra do louvor. Ele sai da terra da casa do pão. Por quê? Porque naquele momento ele estava a passar dificuldade. Amados, é bem possível que após Deus falar consigo, algumas circunstâncias resistam. Demônio é teimoso.
Às vezes ele precisa ouvir 3 a 4 vezes para poder sair. Somebody? Alguém vai me escutar? Há circunstâncias que precisam de pessoas que permanecem. Aleluia. Amém. Jesus, quando desceu do monte da transfiguração, ele olhou para um menino que tinha problemas. Ele expulsou, repreendeu aquele demônio. Sabe o que aconteceu? O demônio não saiu. Daí ele perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Existem circunstâncias que precisam de pessoas firmes. Havia um cego. Jesus impôs as mãos sobre ele. Escuta só. Ele não foi completamente restaurado. Ele falou: Senhor, depois que o Senhor impôs as mãos sobre mim, estou a ver, mas não estou a ver bem. Vejo os homens como se fossem árvores. Jesus, mais uma vez, impôs as mãos sobre ele e ele foi completamente curado. Existem circunstâncias que precisam da sua resiliência, que precisam que você seja firme, que precisam a sua confissão 24 horas por dia. Em nome de Jesus, eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Dia seguinte, eu estou livre. Eu estou livre. Porque você creu e você entendeu. Aleluia. Quando Elimelec vai para a terra do desejo, Moabe, já a palavra do Senhor, ele disse consigo mesmo: vou lá por um pouco de tempo. Um pouco de tempo só. Porque a situação na presença de Deus está difícil. Amém? A situação na presença de Deus está difícil. Então, eu vou lá no lugar onde Deus proibiu. Eu vou lá onde é proibido estar, porque tenho medo de passar fome. Escuta só, o diabo procura plantar medo. O medo é o inimigo número 1 da fé. Os medrosos não conseguem se mover na fé. Eles podem tentar, mas não conseguem. A fé é para os corajosos. A fé é para aqueles que têm ousadia. Aleluia. Diz assim a Escritura. Ele diz para si mesmo: eu vou aonde Deus proibiu se misturar. Vou ficar só por um tempo, porque ouvi dizer que o diabo está a prosperar pessoas. Amados, vejam a gravidade desse assunto. Vou por um pouco de tempo. Depois eu voltar. Ele carrega sua família, carrega sua esposa, carrega os seus filhos e começa a marchar para um lugar proibido. Ele disse a si mesmo: quando a situação na igreja melhorar, quando a situação na presença de Deus melhorar, eu hei de voltar. Desde a fundação do mundo, Deus nunca se agradou dos incrédulos. A incredulidade é um pecado contra a pessoa de Deus. Duvidar de Deus é um crime espiritual. Duvidar
do poder de Deus é um crime. E este homem duvidou de Deus. Diga para seu vizinho. Nunca duvide da pessoa de Deus. Diga para si mesmo. Alô? Ai de ti. Se duvidar do Senhor. Aleluia. Diz a escritura. Elimelec vai lá por um pouco de tempo. Mas o diabo tinha um plano com ele. É pouco tempo. Vamos aqui no versículo 3. Alguém abre sua Bíblia? Ruth 1:3. Aleluia. Amém. A presença de Deus está aqui. Tremendamente. Amém. Tremendamente. Diz assim a palavra. Aquele que disse que eu ia por um pouco de tempo. Versículo 3. E morreu Elimelec. Morreu Elimelec. O diabo vai matar você. Se você brincar de fugir da presença de Deus, ouviu uma promessa da vida. Diabo veio para matar, roubar e destruir. Não há nada que o diabo te dê que é para te fazer bem. Elimelec pensou que o diabo tinha graça para ele. Mal sabia ele que o diabo queria lhe matar. Você precisa entender que o lugar mais seguro para você é na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. O diabo enviou notícias para os ouvidos de Elimelec. Lá em Moabe, onde Deus proibiu a prosperidade. Nunca vá para um lugar onde Deus proibiu. Nunca se misture com pessoas que Deus proibiu. Talvez você tenha um propósito, tenha um plano de mudar o diabo. O diabo não pode ser mudado. Ainda que ele apareça bem aprazível, ou um contrato parece que é melhor do que o contrato que Deus te deu, saiba que o final é matar você. Este homem não estava destinado a ter uma morte prematura. Ele nasceu na terra do louvor. Ele foi criado na presença de Deus. E é ali que ele deveria estar. É onde você precisa estar. Na presença de Deus. Salmos 1 diz: não sentem aonde estão os pecadores. Não escutem os conselhos deles. Eles vão te aconselhar erradamente. Eles vão te levar para São Roma, lá onde tem gangas. Eles vão cortar em ti. Eles vão colocar espíritos malignos em você, com o objetivo: primeiro vão destruir tua vida, segundo vão roubar tudo que tem, terceiro eles vão te matar. Não deram espaço ao diabo. É a escritura do Senhor. Chuta ele. Chuta ele. Coloque ele para longe de você. Nem experimenta ouvir a proposta dele, porque ele é um grande enganador. Alguns dizem assim: quando a minha situação melhorar, eu é de voltar para Deus. Escute só, o diabo já projetou matar você. Nenhuma vida melhora sem Deus.
Nenhuma vida melhora sem Deus. Aquilo que você pensa que melhorou sua vida, que não veio de Deus, será a tua grande raiz de problema. Tudo do diabo no princípio é bom, mas o fim é morte e destruição. Aleluia. Lembra do que ele disse para Jesus? Se você é filho de Deus, como se Jesus não soubesse que ele é filho, você não precisa de ouvir os conselhos dele. Você precisa de confiar na promessa de Deus. Aleluia. Amém. Há coisas que não fazem sentido. Aleluia. Diz a Bíblia que Elimeleque estava frente. Através da desobediência dele, Elimeleque não só prejudicou a vida dele, mas prejudicou toda a descendência dele. Escuta, Elimeleque morreu sem netos. Não porque Deus tinha isso para ele. Foi a escolha dele que fez isso. No versículo 4, diz assim: os quais, os seus filhos nesse caso, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Deus proibiu que os filhos de Israel casassem-se com mulheres estranhas. A maldição começou a entrar não só sobre Elimeleque que morreu, mas visitou aos filhos dele. Os filhos casaram-se com mulheres que não deveriam casar. Versículo 5. Versículo 4. Diz que eles ficaram aí quase 10 anos. Eles pensaram que iam só por um tempo, mas eles se perderam. Não conseguiram mais voltar. E no versículo 5 diz assim: os dois morreram. Os dois morreram. E Elimeleque deixou uma mulher viúva. Tanto ele quanto os seus filhos morreram, porque não permaneceram na presença de Deus. Escuta esse conselho. Este conselho não é para beneficiar a Deus, é para beneficiar a você. João 6,35 diz: todo aquele que acredita em mim não passa fome nem passa sede. Se tão somente você crê que Jesus é a tua fonte, que Ele é o teu sustentador, que Ele é o teu Deus, e quando chegar o tempo de marchar no deserto, não se preocupe, porque lá não tem lojas. Se preocupe somente de que Deus é o teu provedor. Senhor, obrigado pela comida em minha mesa, mesmo sem ver comida na mesa. Obrigado pela cura, mesmo sentindo dor em meu corpo. O Senhor falou. Blessed man, que eu sou o homem abençoado. Se Ele falou, assim será. Assim será. Assim será. Aleluia. Não sei se continua a pregar, não se adoramos a Deus. A presença de Deus é tremenda. Igreja, eu quero que vocês entendam algo profundo nesta manhã. Haviam homens no tempo de Daniel, por exemplo, que mesmo quando sofreram ameaças de que hão de perder o emprego, caso não
adorarem as estátuas, a demônios. Ele dizia assim: ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu perca acima de tudo a minha vida, nunca vou me curvar a outros deuses. Nunca. Eles foram prisionados, foram jogados na cova dos leões. Disse: ainda que eu mora devorado, nunca vou deixar o Senhor. Deus não permitiu que o nome dele fosse envergonhado. Deus resgatou a Daniel. Deus resgatou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não permite, nunca permitiu, nem vai permitir que os seus filhos sejam envergonhados. Os filhos de Deus precisam reter esta promessa. O Senhor nunca vai me abandonar. Amados, o próprio Deus fez um juramento. Juro pelo meu nome que nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Pega esta promessa em tua vida. O meu Deus é comigo. Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me abandonar. Ainda te abandone, eu nunca vou negar o Senhor. Porque existe graça quando você é firme na presença do Senhor. Deus te sustenta. Deus te sustenta. Deus te sustenta quando você é firme. Quando você é firme, permaneça na presença do Senhor. Algo mais incrível é que depois de toda essa desgraça, eles ouviram que Deus voltou a abençoar Judá. A casa do louvor tornou-se mais uma vez a casa do louvor. Belém, que é a casa do pão, tornou-se mais uma vez a casa do pão. Nenhum pregador foi até Belém, mas a fama do Senhor ouviu-se até Moab. Escutem só, o Deus de Israel, o Deus de Judá está abençoando com pão. Você já havia abandonado, Deus voltou a abençoar. Escuta só. No tempo em que eles abandonaram a casa do louvor, no tempo em que eles abandonaram a casa do pão, Deus é quem sustenta, alguns permaneceram. E a bênção do Senhor foi tão grande que até lá no Moabita, ouviram de que Deus de Israel está abençoado. Amados, Deus abençoa sem medidas. A bênção que Ele promete é uma medida sacudida, recalcada, transbordante, que não é só para ti, mas para todos que estão conectados nesse. A bênção do Senhor não é para ser escondida. Deus abençoa numa medida. E até lá no Sangoma, ao te ouvir dizer de que existe um Deus que abençoa. Existe um Deus que não poupa na bênção. Existe um Deus que quebra as cadeias. Levante suas mãos onde você está. A todos os que permanecerem na presença de Deus serão visitados com a graça e a O meu Deus nunca se esqueceu de todos os que permanecem na presença de Deus. Seja visitado em nome de Jesus.
declarou profeticamente: certamente o meu Deus vai visite-o, ele vai vos visitar. Assim eu declaro profeticamente: meu Deus há de visitar você. Vai visitar tua família. Vai visitar tua casa. Em nome de Jesus. Comece a orar onde você está. Pede a tua porção. Em nome de Jesus. Com uma grande vasilha de azeite derramando sobre este lugar. Seja separado das coisas de Deus. Eu vejo azeite sendo derramado em nome de Jesus. Deus está separando você, porque Ele está prestes a fazer uma grande obra na sua vida. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Permaneça. As dificuldades, elas não vêm para destruir o crente. Ela vem para promover o crente. O crente precisa entender que dificuldades hão de vir de tempo em tempo. Assim como o mestre disse, que quando a casa foi edificada, o vento soprou, a chuva caiu, os rios correram contra aquela casa, mas a casa que estava sobre a palavra permaneceu firme. Todos que procuram se levantar, o diabo louco procura se levantar. Porque o diabo é um grande opositor. O diabo sempre se opõe às obras do Senhor. As dificuldades também vão revelar o estado do seu coração. Aleluia. Jesus disse assim aos discípulos: vocês permaneceram comigo em todas as minhas dificuldades, então não vou vos poupar na recompensa. Certamente hão de sentar comigo à minha direita, porque vocês permaneceram firmes, beberam do meu cálice. Igreja, aprenda a permanecer firme em todos os momentos. Em todos os momentos, permaneça firme. Aleluia. Decisões temporárias, decisões que procuram te afastar de Deus, mesmo que sejam coisas temporárias, podem gerar efeitos prolongados. Elimelec decidiu se afastar por um pouco de Deus, mas ele não voltou vivo. Ele foi sepultado. Não permita que a tentação se convença. Escute só. Quando o diabo tentou, o primeiro homem e a primeira mulher desde o princípio, ela viu que o fruto era bonito. Era um fruto tentador. Parecia que havia grandeza lá, mas tudo que havia era morte.
Decisões temporárias, elas podem te custar caro. Permanecer é uma lei espiritual. Permaneça no Senhor. Jesus, quando olhou para a igreja antiga, ele ficou tão preocupado e disse: será que quando eu voltar encontrarei fé? Encontrarei fé? Qual é a tua resposta? Diga: Senhor, eu permanecerei na fé até o fim, em nome de Jesus. Eu permanecerei firme em nome de Jesus. Às vezes precisamos ser como Jairo. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas ajude a minha incredulidade, porque eu não quero perder a tua visitação. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando você tenta resolver problemas sem Deus, você vai criar problemas ainda maiores. Pois não existe solução sem Deus. Elimelec pensou que a solução que ele tinha era temporária. Eu vou um pouco só em Moab. Eu vou um pouco só num lugar proibido. Depois a gente voltar. Ele tinha um problema pequeno. Pequeno problema. Gerou um grande problema. Amaldiçoou toda a linhagem dele. Morreu sem descendência, porque saiu da presença de Deus. Aleluia. Vejam a grandeza que esse homem tinha. Grandeza tão grande que a Bíblia tratou de escrever a história dele. Existiam muitos homens naquela época, mas nós só falamos do Elimelec. Se existe aqui um Elimelec, permaneça firme na presença de Deus. Se o diabo está te propor caminhos rápidos, se ele está te propor algumas soluções imediatas, e você está quase a experimentar para depois voltar, tenha cuidado, ele pode matar você. Porque o diabo, ele já viu o teu futuro. Ele sabe que você é perigoso, e você será um grande problema para ele. Não dê espaço para o diabo. Levanta a sua mão se você puder. Que a presença de Deus sacuda você. Que Deus belisque você. Se possível, que o seu braço seja arrancado. Se é para você ficar na presença de Deus, como profeta nesta manhã, eu autorizo os céus a te sacudirem de tal forma que você permaneça na presença de Deus. A recompensa na presença de Deus, a vida na presença de Deus, avanço na presença de Deus, progresso na presença de Deus, acima de tudo, a sustento, escuta só, vemos que quando Noemi, a palavra Noemi significa amável, agradável. Uma mulher que era agradável, que era amável, experimentou a humilhação do diabo, que ela chegou de se amaldiçoar, dizendo que o meu nome não é mais agradável, agora o meu nome é Mara. Mara significa amarga. Ela viveu a amargura do diabo, tão humilhada, ela decidiu voltar in the presence of the Lord. Ela decidiu voltar à casa do louvor. Ela decidiu voltar. Noemi teve graça. Noemi teve graça. Teve a chance de voltar. Mas haviam pessoas que viviam com Noemi. Ela tinha duas noras.
Uma via o valor dela, outra não via o valor dela. A nossa vida é assim. Há pessoas que hão de ver o teu valor, mesmo na amargura, mesmo na humilhação. Existe alguém que vê o teu valor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Ele vê um tesouro em você, Ele vê grandeza em você. Alguns estão a dizer que você não tem nada, mas Ele vê grandeza em você. Aleluia, aleluia. Escuta só. Ruth diz a ela, ela diz assim para Ruth, vamos, não tenho mais nada, eu fiquei zero, eu não sou agradável. O maluco pegou a parte disso, muito obrigado, não vi a hora de te abandonar, porque não via com os olhos de Deus. Mas Ruth disse assim, ai Noemi, a tua grandeza está acima do que você pode viver. Assim como Pedro teve a revelação acerca de Jesus, mesmo sendo moabita, teve a revelação de Noemi. Diz a grandeza da minha vida é com esta mulher. Mulher, eu nunca vou te deixar. Aonde você for, eu irei também. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você dobrar os joelhos, eu dobrarei os joelhos. Ao Deus que você adorar, eu também adorarei. E Ruth se apegou a Noemi, como a oportunidade da vida dela. E Noemi voltou para casa. Aí Deus começou a agir. Sabe, há pessoas que só falta uma coisa só, para Deus explodir na casa e eles se humilhar na casa do louvor. Sabe por que Deus não toca todos na mesma proporção? Existem pessoas que ainda não entenderam que a casa de Deus só tem um grande uso, que todo joelho precisa se dobrar. Noemi esqueceu a vergonha, decidiu voltar lá, sabendo que seria zombado. Imagina, eu digo para Deus, Deus vai me restaurar. Ela foi se humilhar na presença de Deus. Aleluia. Diz assim a Bíblia: Deus restaurou aquela mulher. Até Ruth, que não tinha direito, foi adotada na família de Deus. Ruth gerou Davi. Davi gerou Cristo Jesus. Tudo que se conectou com a grandeza que Noemi tinha. Aleluia. 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 Faça um silêncio em seu lugar. Feche um pouco os seus olhos. Deixa Deus ministrar na tua vida. O Espírito que está aqui fala. O Espírito de Deus fala. Deus fala. Deus vive. Deus fala. Deus vive. Deixa Deus ministrar a tua vida. Nenhum altar maligno vai prevalecer. Jamais vai prevalecer. O diabo é mentiroso. Ele será exposto hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus.
seu lugar. Kama solo uko na hiyo. Em espírito de oração. Monte mwa kutembea. Eu quero que você entenda alguma coisa. Nitafuna kuti upeze chikozi. Quando você escolhe Iyo kasangula permanecer halikira na presença do Senhor, patoko pa Mungu. na presença do Senhor, Patoko pa Mungu. Deus vai visitar você. Mungu anakuona hiyo. Diga, o tempo de Deus é o melhor. Longa mziki wa Mungu wa ingi. Diga, o tempo de Deus é o melhor. Mziki wa Mungu kwa didi.